21 de abril, feriado nacional, dia reservado para você ficar em casa, refletindo sobre o Tiradentes, pensando sobre a República Brasileira, não é verdade? Bom, se não foi isso, então só pode ser uma medida de segurança, porque eu nunca vi um dia tão propenso a tragédias quanto o dia 21 de abril. Acompanhe comigo nesse vídeo as tragédias de 21 de abril ao longo da história. Para começo de conversa, o dia 21 de abril é o 111º dia do ano. Já é algo bem sinistro, não é verdade? 111. É claro, quando não é ano bissexto. Mas toda essa minha conversa não faria o menor sentido se grandes tragédias não marcassem justamente essa data para acontecer desde a antiguidade. Eu quero começar falando com vocês sobre o dia 21 de abril de 753 a.C. O que aconteceu nessa data? A fundação de Roma. A fundação de Roma, da cidade de Roma, que depois daria origem ao Império Romano. E talvez você esteja pensando, mas a fundação de uma cidade não é uma tragédia. Realmente, a fundação de uma cidade costuma não ser uma tragédia. Isso quando a cidade não é fundada a partir de um fratricídio sanguinário. Eu quero lembrar você que Roma foi fundada quando Rômulo matou seu irmão Remo para se tornar o primeiro rei da cidade. Sem contar que a cultura romana é uma cultura guerreira, uma cultura sanguinária, uma cultura sangrenta. Logo nos primeiros anos a gente já tem acontecendo o rapto das Sabinas e a formação de inúmeras guerras, tanto para conquista territorial quanto para conquista de escravos. Então, o dia 21 de abril já deixa sua marca na antiguidade com a fundação dessa cidade, que viria a ser a capital de um império que perduraria até o século V, já da nossa era. Agora, olhando para o final da Idade Média e início da Moderna, o dia 21 de abril também não deixa a desejar. No dia 21 de abril de 1506, ocorre o terrível massacre de Lisboa, quando cerca de 200 pessoas foram queimadas em público, na rua, por terem cometido o terrível crime de se envolverem com o judaísmo. É isso mesmo, o judaísmo era visto como um crime. Na verdade, eu não sei se você sabe, mas os judeus já foram muito perseguidos desde a antiguidade, não é verdade? A lista de perseguidores judeus é bem ampla. Assírios, babilônicos, persas, o Império de Alexandre o Grande, os romanos, quando finalmente os judeus se dispersaram pela Europa, onde encontraram perseguição durante toda a Idade Média. Os judeus eram vistos pela Europa cristã como aqueles que perseguiram e mataram Jesus Cristo. Então, os cristãos odiavam os judeus. Para você ter ideia, na época em que ocorreu esse massacre de Lisboa, os judeus eram lançados nas costas de territórios que estavam sendo explorados durante as navegações. Se envolver com o judaísmo era visto como algo muito ruim, principalmente num país tão católico como Portugal. Então, num belo dia, 21 de abril de 1506, os portugueses decidiram fazer um churrasco queimando a carne de 200 pessoas acusadas de serem judeus, acusadas de estarem atraindo peste, doenças e pragas para Portugal. Ocorre esse massacre sangrento justamente em 21 de abril de 1506. 3 anos mais tarde, uma outra tragédia ocorreria. Em 21 de abril de 1509, sobe ao poder na Inglaterra ninguém mais, ninguém menos do que o rei Henrique VIII. E aí você talvez esteja pensando novamente, ora, mas a ascensão de um rei não é uma tragédia. Não, costuma não ser. Isso quando esse rei não vai se tornar um rei sanguinário, que vai promover uma reforma religiosa simplesmente para se casar várias vezes e, além do mais, transformar algumas de suas mulheres em cadáveres decapitados. É isso mesmo, Henrique VIII manda cortar a cabeça de 2 das suas 6 esposas, além de ter mandado também decapitar o queridíssimo autor Thomas More, aquele que escreveu Utopia, que é a base aí de vários estudos filosóficos, de várias teorias sociais até os dias de hoje. 21 de abril de 1526, um sudão africano chamado Ibrahim Lodi é assassinado por um mongol chamado Babur na famosa Batalha de Panipat. A partir dessa data seria iniciado um domínio mongol sobre a Índia que perdurou por muitos anos.
21 de abril de 1792. Finalmente chegamos ao nosso 21 de abril, que se tornou feriado. A execução de Tiradentes lá no Rio de Janeiro. Tiradentes foi enforcado, esquartejado, suas partes foram separadas do seu corpo e os pedaços foram deixados pela estrada real do Rio de Janeiro até Vila Rica. E a sua cabeça foi exposta em uma estaca na praça de Vila Rica, atual Ouro Preto, de onde desapareceu no mesmo dia. Bom, o feriado não começou aí, na verdade, porque Tiradentes foi esquecido por cerca de 100 anos. Durante todo o Império Brasileiro, dificilmente alguém lembrava da existência de Tiradentes, apesar de a execução dele e a Inconfidência Mineira, movimento no qual ele estava envolvido, de fato ter causado um impacto na sociedade. Entretanto, a imagem de Tiradentes como herói, essa imagem de Tiradentes parecendo Jesus Cristo, tudo isso só foi criado, só foi inventado, só foi ressignificado a partir da proclamação da República em 1889, 100 anos após a ocorrência da Inconfidência Mineira. É nesse contexto que Tiradentes foi transformado em herói e que o dia 21 de abril se tornou feriado aqui no Brasil. Olha, se você quiser conhecer mais sobre esse processo de transformação do Tiradentes em herói, eu indico que você faça a leitura do livro Formação das Almas, do historiador José Murilo de Carvalho. Você vai ver que, como de um homem comum, o Tiradentes acaba sendo transformado no grande ícone da Inconfidência Mineira e se transforma no nosso único herói nacional, porque nós não temos outro herói nacional a não ser Tiradentes, né? Um herói que é inventado, mas é o nosso herói. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes é orgulho nacional, o primeiro a querer nos libertar do domínio de Portugal. Então o feriado foi criado para você ficar aí na sua casa cantando a musiquinha do Tiradentes com a sua família. Por isso que em 21 de abril de 1792, Tiradentes toda a culpa assumiu e na forca morreu depois. 21 de abril de 1898, os Estados Unidos da América decidem fazer um bloqueio a uma ilha do Caribe chamada Cuba. Essa ilha ainda era uma colônia da Espanha. E foi graças a esse bloqueio realizado pelos Estados Unidos que seria iniciada a chamada Guerra Hispano-Americana. A guerra travada entre Estados Unidos e Espanha, que resultará na independência de Cuba, na independência de Porto Rico e também na independência das Filipinas. Uma guerra sangrenta, sanguinária, iniciada graças a esse episódio do bloqueio em 21 de abril de 1898. 21 de abril de 1918, contexto final da Primeira Guerra Mundial. Talvez você até pense, né? Qualquer episódio que acontecer durante a Primeira Guerra Mundial no dia 21 de abril vai ser trágico. Sim, mas não foi qualquer episódio. Ocorreu a morte do piloto alemão Alfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho. Após participar de inúmeras batalhas, o Barão Vermelho finalmente foi abatido, e justamente no dia 21 de abril de 1918. 21 de abril de 1934, o mundo é surpreendido com uma foto publicada no jornal Daily Mail, a chamada foto do cirurgião. Que foto é essa? A foto do monstro do Lago Ness. É isso mesmo, as pessoas ficaram aterrorizadas, acreditando que o monstro do Lago Ness era real. E que dia o monstro do Lago Ness decidiu aparecer para a população? 21 de abril. É claro, né? Desde 1999 já se sabe que essa foto foi uma farsa, mas pode apostar que essa farsa já foi uma tragédia para quem estava vivo ali no ano de 1934. 21 de abril de 1960, uma das maiores tragédias da história do Brasil. Que tragédia é essa? A inauguração de Brasília. A inauguração de Brasília foi feita justamente em 21 de abril de 1960, durante o governo JK. E para você que não acredita que a inauguração de Brasília tenha sido uma tragédia, vamos analisar aqui alguns pontos. Primeiro deles, a quantidade de pessoas que morreram com doenças tropicais na região da construção de Brasília. Segundo ponto, o quanto que Brasília, construída numa região tão remota do Brasil naquela época, contribuiu para facilitar todos os esquemas de corrupção que ocorreram e que ocorrem nesse país. E por fim, vamos nos lembrar que a construção de Brasília fez parte de um plano de JK chamado Plano 50 anos em 5, que
que fez com que o presidente JK gastasse em 5 anos o que o Brasil provavelmente só gastaria em 50. Então a inauguração de Brasília vai ser responsável por um grande processo de endividamento, de inflação na história desse país. Lembre-se que nessa época o FMI, o Fundo Monetário Internacional, chega a romper com o governo brasileiro devido a tantos empréstimos que o país contraiu para a construção recorde de Brasília num período de apenas 5 anos. 21 de abril de 1967, um coronel chamado Jorge Papadopoulos dá um golpe na Grécia e inicia uma ditadura sanguinária que se estenderia por 7 anos. 21 de abril de 1975, as últimas tropas de resistência do Vietnã Sul são derrotadas durante a Guerra do Vietnã. A partir dessa data, o Vietnã do Sul não teria mais como resistir e a vitória do Vietnã do Norte estava próxima. 10 anos mais tarde, em 21 de abril de 1985, morreria no Brasil aquele que seria o presidente que iria dar fim à ditadura militar, Tancredo Neves, presidente eleito indiretamente que não chegou a tomar posse. Na véspera de sua posse, ele foi internado. Entretanto, após passar por inúmeras cirurgias, ele decide morrer justamente em que dia? 21 de abril de 1985. 21 de abril de 2011, contexto da Primavera Árabe, uma onda de protestos na Síria faz com que o governo daquele país finalmente dê fim a um estado de sítio que já durava mais de 40 anos. Eu quero lembrar a você que esses episódios que ocorreram na Síria durante a Primavera Árabe foram responsáveis pela eclosão da guerra na Síria, que se estende até os dias de hoje. 21 de abril de 2014, na região de Michigan, nos Estados Unidos, a população de Michigan decide utilizar como recurso hídrico as águas do rio Flint, resultando na intoxicação de mais de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas foram contaminadas pelas águas do rio Flint, causando inclusive a morte de 15 pessoas. 21 de abril de 2019, igrejas do Sri Lanka são invadidas e um verdadeiro massacre ocorre com a morte de cerca de 207 pessoas. Olha, já deu pra ver que o dia 21 de abril não é brincadeira não é verdade? É só tragédia. Se eu fosse você, ficava quietinho em casa. Agora, para você que está fazendo aniversário hoje não ficar triste comigo, eu quero te dar uma boa notícia. Você está fazendo aniversário no mesmo dia em que a Rainha Elizabeth II. Ela nasceu no dia 21 de abril de 1926. Portanto, faz aniversário no mesmo dia que você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, marca alguém que vai gostar de saber das tragédias de 21 de abril, dá sua curtida, compartilha para me incentivar a gravar outros vídeos. Eu já tenho aqui na minha cabeça algumas ideias. Então eu conto com a sua colaboração comentando aqui o que você achou. Até o próximo vídeo.